volta com a nossa aula sobre o que é o espiritismo, né? É uma aula para quem não sabe o que é, quem tem curiosidade, quem está afim de estudar um assunto tão delicado, tão importante para o nosso próprio conhecimento de quem a gente mesmo é, né? Então, na aula passada, o crítico falou assim com o Kardec: olha só, vamos voltar para as mesas girantes. Me explica, será que elas não podem ter sido mexidas por alguém, assim, né? Alguém fez com que elas girassem de propósito e tal. Aí o Kardec responde que, poxa, se fosse uma fraude já teriam há muito tempo descoberto, ainda nem descobriram quem foi o fantástico mágico, né? O cara que deve ser um gênio, né? Ele poderia ter feito um livro sobre isso, ganhado prêmios e ainda nem se descobriu quem é. Então, quando descobrir, por favor, me diga, porque é um favor que você faz aos nossos princípios, né? Porque a gente se baseia no princípio da verdade, a gente quer saber a verdade. Então, por favor, traga a resposta. Se você tiver alguém fazendo uma fraude, vem até a gente. E aí ele diz assim: eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Quer dizer que de todo o fenômeno da mesa que acontecia com as mesas, o médico concluiu que é devido a um músculo da perna que faz um ruído, né? E aí olha o que o Kardec respondeu: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada, uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Quer dizer, que se a mesa faz outras coisas além de barulho, não pode ser somente devido a um estalo do músculo, né? E aí ele diz o seguinte: respeito a ciência desse sábio cirurgião, e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes da teoria indicada. Então ele vai mostrar quais são os erros na teoria que o cirurgião concluiu, né? Escreveu, falou, tá? E ele diz assim: o primeiro erro, a primeira dificuldade é que é singular, que essa faculdade, até o presente excepcional, e olhada como um caso patológico, né, uma doença, se tenha tornado comum. A segunda é que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar, de enganar, para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. E a terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. Quer dizer, que as pancadas também não se fazem ouvir na mesa, se fazem ouvir na porta e nas paredes. Né? A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Quer dizer que, né, ele não está contando os outros fenômenos que acontecem, né? Só está contando um barulhinho que sai de um músculo, como uma explicação. E aí, ninguém por certo desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. E isso ele também, você pode encontrar esse texto também na Revista Espírita em junho de 1859, que fala sobre o músculo estalante. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que o produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. Quer dizer que ele viu que existe
uma doença em alguém que não é comum e relacionou essa doença a explicação para dar uma solução à fraude, né, das mesas girantes. Enfim, e aí ele descontinua, né? E notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade de sua ciência que todos os que concorrem para que as mesas falhem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se, no caso, de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Quer dizer, a gente nunca ouviu falar dessa opinião desse homem, né? Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Então quer dizer que ele está dizendo que um médico que sai dando uma conclusão assim, à torta e à direita, sem, né, verificar, examinar, não é um médico que se possa confiar, né? E aí ele continua. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Quer dizer, ele está falando assim, poxa, se esse é o argumento que você tem contra o espiritismo, pô, então tá ótimo. Vai lá, vai nessa. E aí, o crítico diz o seguinte, né? Isso vai ser para a próxima aula, hein, gente? Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso? Quando é uma coisa séria. Então ele está falando assim, pô, se a mesa girante é uma coisa séria, por que acabou esse fenômeno? Não faz sentido, deveria ter continuado, né? Então na próxima aula a gente vai saber mais sobre esse assunto. Um beijo grande para vocês.